Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, seguidor aqui do canal CRB. Bom, estamos novamente juntos falando sobre graça. Diz assim o texto bíblico em primeira carta de João, capítulo 3, versículo 19 e 20. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Nesse vídeo vamos meditar um pouco sobre a graça, sobre a soberania de Deus em todas as coisas. Você é meu convidado, logo após a nossa vinheta, para juntos meditarmos sobre graça nesse vídeo. Olá, amigo. Então, como nós vimos no texto anterior, Deus sabe de todas as coisas. Cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa de nossas culpas. Hebreus 10, versículo 22. Quão bom e maravilhoso é este Deus que nos dá Deus. Essa é uma frase de Agostinho. John Scott disse assim: graças a Deus, amado, Deus se humilhando em favor de nós, Deus vindo nos resgatar, Deus se entregando generosamente em Jesus Cristo e por intermédio dele. Então nós vemos que Deus demonstra sua graça em diversas situações e em diversas partes da história humana. Os homens reconhecem essa qualidade, essa benfeitoria de Deus por nós. E muitas vezes nós, pecadores, nós confundimos as coisas. Nós confundimos a graça de Deus, o favor de Deus, com uma coisa que muitas vezes nós rejeitamos em nós, mas queremos de Deus que somos autoritários diante de Deus. Queremos que Deus faça o que nós queremos, no tempo que nós desejamos e da forma que nós esperamos. E a graça vem demonstrar que estamos completamente errados. Deus, graciosamente, favor imerecido, fez com que a nossa vida, a nossa história fosse mudada através dele. Então, por isso, nós precisamos ter a sensibilidade, podemos dizer assim, de reconhecer que sem Deus nada podemos fazer, nada somos, e sem a sua graça nós simplesmente não existiríamos mais. E é por isso que nós estamos meditando sobre graça. Esse é o terceiro vídeo sobre esse assunto e nós vamos nos aprofundarmos e nos adquirirmos mais conhecimentos de graça no passar do tempo nesse vídeo, em outros vídeos também. E quem não assistiu pode assistir os vídeos anteriores que também fala sobre graça. As vozes arrancaram da cama, levanta-se sua prostituta. Que tipo de mulher você pensa que é? Os sacerdotes arrombaram a porta do quarto, abriram as cortinas e arrancaram as cobertas. Antes de sentir o calor do sol da manhã, ela sentiu a fúria e o desprezo deles. Que vergonha! Patético! Nojento! Ela mal teve tempo de cobrir o corpo antes de conduzirem-na pelas ruas estreitas. Os cães latiam, os galos fugiam, as mulheres saíam das janelas, as mães tiraram o filho do caminho. Os mercadores espiaram
das portas das suas lojas. Jerusalém tornou-se um júri e deu seu veredito com olhares penetrantes e braços cruzados. E como se a invasão do quarto e a parada da vergonhados fossem inadequados, os homens empurraram-na para o meio da sala, de uma sala bíblica matinal. Ao amanhecer, Jesus apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de Jesus e disse: Mestre, esta mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Na lei de Moisés nos condena a apedrejar tais mulheres. E o que o Senhor nos diz? Essa é a passagem de João, capítulo 8, versículo 2 ao 5. Aqueles religiosos queriam encurralar Jesus de qualquer maneira, então trouxeram diante dele um caso de adultério. Uma mulher, a qual foi pegada em adultério, foi arrancada de sua casa, sem vestimentas, e trouxeram ele diante de Jesus e interrogaram: olha, a lei nos diz que deve apedrejá-la, e o Senhor o que nos diz? E Jesus demonstrou graça sobre aquela mulher. Então, nós muitas vezes queremos julgar os outros pelos pelos pecados delas, mas esquecemos do nosso. E é isso que Jesus demonstra para aqueles homens e para aquela mulher, de que, olha, aqueles que querem te condenar, querem te julgar, querem te apedrejar, eles também cometem falhas, erros, pecados, e não demonstram a graça. E Jesus, então, tem a oportunidade de mostrar a graça de Deus. Os estudantes atônitos, em pé ao lado dela, devotos, queixosos do outros. Eles tinham sua própria pergunta e convicção, e as mulheres vestiam um punhar sedutor e seu batom estava manchado. Essa mulher foi surpreendida em ato de adultério, e os sacerdotes dela gritavam, surpreendida em plano de ato, no momento, nos braços, na paixão, surpreendida pelo ato de conselho, de decência e censura e conduta de Jerusalém. Da lei de Moisés nos condena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que nos diz? A mulher não tinha saída, negar a acusação, ela foi surpreendida implorar pelo perdão de quem? De Deus? Os porta-vozes dele estavam apertando pedras, rosnando, e entre os dentes ninguém falava nada. Mas alguém seria condescendente com ela. Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Esperamos que ele se erguesse, desse um passo à frente, ou até mesmo subisse em uma escada e falasse, mas em vez disso, ele se inclinou. Ele desceu mais baixo do que qualquer outro, abaixo dos sacerdotes, do povo e até mesmo da mulher. Os acusadores olhavam para ele, para ver Jesus. Tiveram que olhar mais para baixo ainda. Ele está propenso a se inclinar. Ele inclinou-se para lavar os pés, abraçar as crianças, inclinou-se para tirar Pedro do mar, orar no jardim, inclinou-se perante o pelourinho de Roma, inclinou-se para carregar a cruz. A graça de Deus que se inclina aqui, ele se inclinou para escrever na areia. Então, Jesus, ele nos ensina mais uma vez que Deus não age conforme a nossa cultura, conforme as nossas ações, conforme os nossos pensamentos, não retribui na mesma moeda as nossas atitudes,
mas com graça. Deus, através de Jesus, se revela àqueles homens sedentos, não por vingança, não para que a justiça de Deus fosse feita naquela mulher, mas para simplesmente tentar pegar Jesus em alguma falha, para condenar, apedrejar a Jesus. Então nós vemos que a intenção daqueles homens, daqueles fariseus, daqueles saduceus, daqueles religiosos, não eram no adultério daquela mulher, porque já sabiam que aquela mulher adulterava, tanto é que não tiveram dificuldade de achar a casa daquela mulher, não tiveram dificuldade de achar o horário daquela mulher estaria em casa. Então, nós vemos que, de certa forma, aqueles homens consentiam com a vida que aquela mulher levava. Mas, para tentar encurralar Jesus, foram atrás dela numa manhã e tiraram ela de sua casa e levaram diante de Jesus. Não porque Satanás nunca fica quieto, os apóstolos João chamavam de acusador. O grande dragão foi levado fora, ele é a antiga serpente chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu dizia: foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos e os que acusa diante do nosso Deus, diante dia e noite. Apocalipse 12, 9 e 10. Dia após dia, hora após horas, implacável, incansável, o acusador é especialista em acusar. Diferente da convicção do Espírito Santo, a condenação de Satanás não traz nenhum arrependimento ou resolução. Só pensar que ele tem um objetivo: roubar, matar e destruir, segundo está escrito em João 10:10. Roubar sua paz, matar seus sonhos e destruir seu futuro. Ele nomeou uma horda de demônios eloquentes para julgá-lo. Ele recruta pessoas para espalhar seu veneno. Amigos desenterram seu passado. Pregadores proclamam toda a culpa e nenhuma graça. E os pais, eles têm uma agência de viagem especializada em viagens de culpa. Distribuem-na 24 horas por dia. Mesmo quando adultos, você ouvirão a voz deles, porque vocês não crescem. Quando você me deixar orgulhoso. Condenação. A misericórdia preferida de Satanás. Ele retirará o cenário da mulher adulta sempre que você permitir. Conduzi-los pelas ruas da cidade e julgar seu nome na lama. Ele empurra todo o meio da multidão e escancara seu pecado em alta voz. Essa pessoa foi apanhada no ato de imoralidade, estupidez, desonestidade e irresponsabilidade. Então, nós vemos que, ao contrário da graça de Deus, o diabo vem para nos subjugar aos nossos erros, nos acusando em todo o tempo, nos demonstrando que a graça de Deus só alcança a poucos, como uma mentira, para continuar em nossas vidas, nos escravizando, nos subjugando, nos tentando fazer parar e deixar de anunciar a graça do bom Deus. Que isso fica de um alerta para nós, que a graça de Deus já nos resgatou por completo dessa sentença maligna e que nós precisamos aprender a viver debaixo dessa graça. Que Deus possa nos ajudar, que o Espírito Santo possa nos direcionar, nos livrando desse penhasco chamado remorso. Porque o remorso nos faz paralisar, o remorso nos faz parar, o remorso nos faz ouvir nossos acusadores e não nos faz enxergar a mão de Deus, que nos perdoa, que nos consola, que nos direciona para uma vida melhor.
Que Deus possa nos abençoar e que a gente possa se ver aqui no próximo vídeo, neste canal, falando sobre graça mais um pouco. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.